A solidão é frequentemente associada a um sentimento de vazio, de abandono ou de tristeza. Já a solitude se refere à nossa capacidade de estar bem com a gente mesmo, em silêncio e com uma conexão interna com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Isso é saudável e reparador e permite que a gente esteja conosco com os nossos pensamentos, com as nossas angústias e com a nossa busca interna por solução. Sim, porque tu precisa sentir angústia para pensar numa solução e chegar num ponto da tua vida que tu consegue resolver os teus problemas sem precisar se desesperar e achar que as situações difíceis da vida não têm solução. Como é comum na nossa adolescência, que a gente entra em desespero, parece que o mundo tá acabando. Pois é. Tá sozinho pode ser, de certo modo, angustiante. Mas quando a gente passa momentos sozinhos com a intenção de buscar o nosso eu interior, a solidão pode se tornar um encontro com a gente mesmo. Claro que o silêncio pode, às vezes, se confrontar com pensamentos e emoções difíceis, mas é justamente nessa introspecção que a gente se permite crescer. A gente consegue processar as nossas vivências, as nossas experiências e tomar decisões mais acertadas. Tem gente que evita ficar sozinho com o receio dos seus próprios pensamentos, ou de memórias tristes e difíceis, de momentos que vivenciou, mas que não quer lembrar. Mas esses momentos precisam vir para a gente conseguir digerir essas dificuldades e esses traumas. E fugir da gente mesmo é apenas evitar o encontro inevitável com os nossos traumas. A psicologia ensina a gente que evitar o desconforto emocional mantém o sofrimento por mais tempo. Já o enfrentamento consciente, aquele controlado, permite que a gente transforme os nossos sentimentos ruins e difíceis em sentimentos compreendidos e, de certo modo, nos dá um alívio. Estar sozinho não precisa ser apenas um recurso em momentos de dificuldade, de dor ou de crise. Muito pelo contrário, a solidão é um componente essencial no nosso bem-estar psicológico, porque permite que a gente organize a nossa mente, processe as nossas emoções boas e ruins e reencontre o nosso equilíbrio, o que nos faz retomar o rumo da nossa vida com uma maior clareza. Esse tempo é particularmente importante para a gente, que após mudanças ou perdas difíceis na nossa vida, quando a gente sente aquela confusão, aquela exaustão em momentos de tomadas de decisões importantes, e sempre que sentimos a necessidade de nos recarregarmos emocionalmente, a solitude ou a solidão é muito importante. Caminhar aqui no meio dessa natureza, simplesmente escutando os meus passos, o barulho do gado no campo, das aves no meio dessas árvores, observando a luz do sol, o balançar das folhas das árvores, o som que isso produz, a beleza dessa natureza em movimento. Só isso já faz com que a gente sinta uma paz de espírito indescritível. Tu pode morar no litoral, caminhar na beira da praia, tu pode morar perto da natureza, assim como eu. Se tu mora na cidade, tu pode ir num parque ou aproveitar um final de semana em um lugar mais calmo, passear, aliviar tua mente. Qualquer opção dessas que tu decida vai te mostrar que momentos de solidão e de paz vão ser cada vez mais necessários na tua vida. Aprender a usufruir do nosso próprio tempo, seja para ler, para caminhar, para viajar, ou simplesmente ficar à toa, olhando para cima em uma cadeira espreguiçadeira, ou olhando uma árvore balançando, é um sinal de maturidade, porque por muito tempo eu, por exemplo, não consegui viver momentos de ócio porque eu achava que eu precisava estar produzindo alguma coisa.
ou trabalhando, ou estudando quando eu fazia minha graduação, ou porque eu precisava continuar estudando quando eu passei pela pós-graduação. Depois de formado na pós, eu achei que se eu lesse um livro, simplesmente um livro de fantasia, uma ficção, por diversão, uma leitura leve, eu estava jogando tempo fora. Então, quando eu conseguia ler ou assistir um filme, eu aproveitava esse tempo, mas com peso na consciência de que eu estava perdendo tempo e eu deveria estar fazendo alguma coisa mais importante. Mas não é assim, a gente precisa desses momentos de ócio, a gente precisa desses momentos de solidão para recuperar a nossa mente e o nosso corpo. A psicologia reconhece o nosso desejo de ficar só como uma necessidade legítima da nossa mente. E muitas vezes, na verdade, maioria das vezes, isso é saudável, porque as pessoas com maior autorregulação emocional e autonomia ou consciência de si próprias tendem a valorizar mais esse tempo a sós, a conversar com elas mesmas. Vocês nunca notaram? Eu, por exemplo, quando tô sozinho, às vezes me pego falando alto, porque eu tô pensando em coisas e tô conversando comigo mesmo. Eu chamo isso, não sei se é um termo que existe, mas é conversar comigo mesmo. E eu acho esse tempo muito importante porque por meio dessas conversas, que seriam, na verdade, reflexões, eu saio com respostas que, antes de iniciar esse período de solidão, podem ser minutos, horas, eu saio com respostas que eu não tinha. Estar só é frequentemente um espaço onde surge mais claridade de pensamento. E, por vezes, acontece uma certa cura emocional, que nos traz um autoconhecimento muito importante. O tempo que a gente passa com nós mesmos se torna uma prática de autoconhecimento e não um sinal de isolamento, como muitas vezes a gente acha que a solidão representa. Estar sozinho é um ato de nos reencontrarmos, de ganharmos força e nos tornarmos mais disponíveis para nós mesmos. Porque quando sairmos da solidão, nós vamos estar também mais disponíveis para outras pessoas e para a vida. Se tu curte assuntos como esses, de reflexões sobre a vida, eu queria te pedir para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E se por acaso tu tem algum tipo de assunto que te interesse e que tu queira que a gente aborde aqui no canal, deixa nos comentários aqui que eu vou dar uma pesquisada, uma lida sobre o assunto e a gente certamente vai conversar em algum vídeo aqui no canal. Eu acho que por hoje é isso, pessoal. Fiquem bem.